Olá, meu amigo concurseiro, beleza pura? Vamos lá então para a nossa parte 2 da LEP. Vamos em seguida aqui já mostrar a assistência ao preso e ao internado. Quais são as assistências previstas, né? Além dessas previstas, nós vamos mostrar em um setor à parte que há também a previsão de assistência ao egresso. Então nós temos a assistência jurídica, assistência material, assistência à saúde, assistência educacional, religiosa e social. Primeiro, para a nossa prova, a gente tem que lembrar de um bizu, né? Então, sem bizu, a gente acaba esquecendo muito fácil. Então, eu costumo brincar aqui que a Ju, ela mora no Mato Grosso do Sul, o Edu mora no Rio Grande do Sul, beleza? Ju de jurídica, M de material, S de saúde, Edu de educacional, R de religiosa e S de social. Se você confundir na prova se a Ju mora no Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, não vai fazer diferença nenhuma. Importante você lembrar que tem aí Ju e Edu, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Os dois que tem Sul. Vai ficar mais fácil de lembrar. Beleza? Nosso bizu. Bom, jurídica. Principalmente aqueles presos, né, que não têm condições financeiras, né, de ter acesso a um advogado. E aí há uma assistência jurídica a eles, tanto dentro como fora do estabelecimento prisional. Há uma previsão, porque isso é um dever do Estado. Assistência material, assistência à saúde. Assistência à saúde ela é interessante, pessoal, porque mesmo que o preso ele tenha assistência aos médicos, aos enfermeiros do próprio Estado, a família ela pode utilizar-se, né? Ela pode recomendar o seu médico de preferência, o seu médico particular, e esse médico pode sim fornecer assistência ao preso. Então é uma previsão que tem permissão na nossa LEP aí. Então nós temos assistência jurídica, assistência material, com todos os materiais necessários, né, a ele ter uma vida digna ali, apesar de que a gente sabe que no Brasil o estabelecimento prisional ele não dá toda aquela dignidade da pessoa humana prevista nos direitos humanos, mas ele tem que fornecer todos os materiais necessários para a vida dele ali no estabelecimento prisional. Assistência à saúde, inclusive a assistência material, ela pode acontecer até mesmo ao egresso por um certo período, nós iremos mostrar isso também. Assistência educacional, e eu já coloco antecipadamente para os senhores aqui. O primeiro grau, ele é obrigatório, pessoal. Mas quem é o nosso primeiro grau? Quem é o nosso primeiro grau? Primeiro grau é a mesma coisa que a gente chama aqui de nível fundamental. Beleza? O primeiro grau é o nível fundamental. Então esse nível fundamental ele é obrigatório nas instituições prisionais. É obrigatório que tenha isso e um espaço reservado, né, para exatamente o uso, né, do seu tempo para a parte escolar, para o ensino, para a educação. O estabelecimento prisional ele deve ser composto por salas de estudo, por bibliotecas e por aí vai, beleza? Até porque a parte de educação é algo que será utilizada pelo preso posteriormente para a remissão da pena, ou seja, para você abater alguns dias da sua pena aí. A parte de assistência religiosa, o estabelecimento prisional ele terá um espaço destinado à atribuição de cultos, à utilização de um espaço para o uso da sua religião. Agora, o que não é possibilitado, e inclusive essa vedação na LEP, é de ter obrigatoriedade quanto à religião, até mesmo porque nós temos preceitos constitucionais que já têm essa previsão. Não há obrigatoriedade no estabelecimento prisional quanto à prática, né, de religiões ali. Não há obrigatoriedade, mas tem um espaço adequado a isso. E também assistência social. Terão assistentes sociais que estarão lá para amparar os presos, principalmente auxiliando esses presos no convívio, no retorno à sociedade, convívio novamente, né, a todas as recomendações ali feitas pelos assistentes sociais que fazem um trabalho realmente incrível. A única obrigatoriedade é primeiro grau, nível fundamental, mas nada impede, principalmente nós temos essa previsão, que é um dos casos de saída temporária para o regime semiaberto, que esses indivíduos aí, eles possam sim, né, estar realizando ali o ensino médio, o ensino inclusive superior, supletivo e por aí vai. Há tranquilamente essa previsão. Beleza? Vamos seguir adiante então. Assistência médica em outro estabelecimento prisional. Será que é possível
o preso ele deixar o seu estabelecimento prisional para ter acesso a uma assistência médica? Quando que isso é possível? Eu já falo para os senhores que sim, é possível. Mas quando? Quando aquele estabelecimento prisional ele não tiver todo o suporte, toda a aparelhagem adequada para que garanta sim aquela assistência médica de forma satisfatória. Quando isso não for possível, aí nós teremos que ter essa previsão de que isso possa ser realizado em um outro espaço. E a grande chave onde as provas gostam muito de pegar o concurseiro aqui. Olha o que fala aqui. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização. Isso é importante, gente. Autorização da direção do estabelecimento. O que isso mostra pra gente? Que quem vai autorizar não é o juiz, não há necessidade de autorização judicial. Não é preciso. Por quê? Imagine que o cara está lá quase morrendo, está sem aparelhagem. Você vai esperar o juiz dar o despacho dele falando que é possível ele deixar o estabelecimento? O cara vai morrer se for uma coisa mais grave. Então o diretor que ele tem dedicação exclusiva às atividades ali do estabelecimento prisional, né, ele sim deve ser o responsável por permitir essa transferência para que ele possa receber todos os cuidados médicos ali. Tá? Então é possível, independente do regime que ele está ali no estabelecimento prisional, que ele receba os cuidados médicos em um outro local mais adequado, pela autorização do nosso diretor do estabelecimento prisional, e não é necessário que o juiz dê essa permissão. Isso é importante. Inclusive, não só isso, pessoal, eu peço uma atenção especial a tudo que essa legislação vem falar em relação às atribuições do diretor do estabelecimento prisional, da autoridade administrativa e do juiz. Há diferença quanto a isso e a prova cobra. Por exemplo, o próprio regime disciplinar diferenciado, isso é atribuição do juiz. Outras penalizações, como por exemplo, suspensão, restrição de direitos. O diretor, ele tem essa atribuição. Então, muito cuidado com isso. Bom, de acordo com a LEP, julgue o item a seguir, questão CESP 2015 do DEPEN, julgue o item a seguir relativos aos diversos tipos de assistência ao preso, ao internado e ao egresso. No âmbito da assistência educacional, é garantido o acesso à instrução escolar e à formação profissional do preso. A quem é facultado, meu Deus, facultado, vamos pegar a canetinha vermelha aqui para deixar isso bem claro. Nós mostramos que o ensino fundamental, ele não é facultado, ele é obrigatório. É obrigatório o ensino fundamental, primeiro nível, ou realizar curso de aperfeiçoamento profissionalizante. O curso profissionalizante não é essa obrigação, mas no ensino fundamental, sim, há a previsão de obrigatoriedade. Então, esse item ficou errado por causa do termo facultado. Beleza, galera? Vamos para mais uma questãozinha, 2019, agente penitenciário, FEPESE. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiro ou falso sobre a lei de execução penal. Vamos lá, marcar todos os itens que a gente vê aqui como certo ou errado. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar as condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Olha que coisa interessante, pegou o nosso artigo primeiro, copiou e colou aqui. Então, item perfeito, disposições da sentença ou decisão criminal que determinaram que aquele indivíduo fosse recolhido ao estabelecimento prisional e buscar também condições harmônicas de integração social do condenado e internado para que eles possam cumprir sua pena de forma correta e, posteriormente, possa reingressar na sociedade de forma que não volte a cometer novos crimes. Item corretinho. Vamos pôr um V de verdadeiro. Beleza. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. A assistência ao preso é dever do Estado? Nós mostramos que sim. Quem vai tomar conta das decisões principais é o juiz da execução, mas o cumprimento da pena é dever do Estado. E o dever do Estado, ele que tem a sua pretensão punitiva, é dever do Estado. Então, item verdadeiro também.
Nós mostramos as assistências previstas ali, né? Não pode esquecer, né? Lembra lá do Ju, Edu, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, beleza? Para quem não lembra, coloco aqui de novo para os senhores. Ju, Mato Grosso do Sul, Edu, Rio Grande do Sul. Jurídica, material, saúde, educacional, religiosa e social. Trabalhem essas assistências aí que são importantes para a nossa prova. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e formação profissional do preso e do internado. Perfeito. Inclusive com espaço próprio para isso, com bibliotecas, enfim. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Falamos agora há pouco, né, sobre essa grande função que tem aí a assistência social, né? Amparar esses indivíduos, promover o retorno deles à sociedade, mostrar se eles realmente estão ali preparados, né? Tentar diminuir, encurtar esse processo desses indivíduos de retorno deles à sociedade. A assistência religiosa com liberdade do culto será prestada aos presos e aos internados, obrigados a participar da atividade religiosa e dos serviços organizados no estabelecimento penal. Pessoal, esse obrigados deixou esse item errado, não é obrigatório, é facultativo participar da religião, ter acesso a essa assistência religiosa. Nós temos que, por Constituição, respeitar os direitos e deveres de cada um. Dentre esses direitos é o direito de não participar, inclusive de não ter nenhuma religião, caso opte por isso. Então, por isso, nossa resposta aí vai ser letra A, beleza? Mais uma questãozinha, CESP 2015, do DEPEN, técnico de enfermagem. De acordo com a LEP, Lei de Execução Penal, julgue o item a seguir, relativos aos diversos tipos de assistência ao preso, ao internado e ao egresso. A assistência médica pode ser prestada ao preso no próprio estabelecimento prisional, ou quando este estabelecimento não contar com... Olha só que interessante, vamos marcando o que tiver certo e o que tiver errado já. Assistência médica pode ser prestada ao preso no próprio estabelecimento prisional, correto. Ou quando esse estabelecimento não contar com equipamento ou outro recurso nacional, em outro local. Falamos sobre isso, perfeito, correto. Mediante autorização, aí ferrou. Aí ele pisou na bola, porque aqui ele quer te confundir. Não é mediante autorização do juiz. Quem pode dar essa autorização? Diretor do estabelecimento. O próprio diretor, ele tem essa atribuição para permitir, né, que esse indivíduo tenha acesso, né, a um processo, a uma assistência médica adequada em um outro estabelecimento. O próprio diretor do estabelecimento, só por causa dessa parte final, esse item acabou ficando errado. Começou tudo certo, no finalzinho ele avacalhou e o item fica errado nessa parte final. Beleza? Questãozinha da CESP, mais uma da CESP 2015 do DEPEN. Da assistência educacional. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implementado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Então, olha só, é uma missão dos próprios estabelecimentos prisionais a inserção, né, a formação dos indivíduos em cargo de nível em nível médio também. É obrigatório o nível médio? Não. Quem é obrigatório? O nível fundamental. Mas esse ensino médio, seja ele no regular ou no supletivo, ele deverá ser implantado, né, nos presídios. Então isso é mais uma missão aos presídios, né, ao Conselho de Política Criminal, a todos esses órgãos responsáveis por criar as ações e estratégias de desenvolver uma melhor educação nos presídios. Então isso deve ser implementado, né, em todos os presídios para que eles possam ter direito, né, ao acesso ao ensino médio. Vamos lá, já tem a obrigação do ensino fundamental e agora também, né, com essa implementação aí do ensino médio, ter acesso, ter direito, ter opção de realizar o ensino médio também. Isso fica muito mais fácil, né,
de conseguir um trabalho após a saída do estabelecimento prisional. Finalizando ali todo o trabalho que tem no estabelecimento prisional, todo esse período, né, de cumprimento da execução da pena, é mais fácil ele conseguir um trabalho, né, tendo um nível de escolaridade maior. Então, por isso, é um incentivo, né, é uma forma de auxiliar uma assistência educacional que indiretamente vai ajudar também no trabalho futuro aí. Tá? Então, é uma previsão de implementação do nível médio, regular ou supletivo. Bom, quanto à assistência ao egresso, eu vou primeiro vamos fazer essa aqui primeiro. Vamos fazer essa definição do egresso aqui primeiro de forma geral, mostrar o que é o egresso, para que posteriormente nós possamos aqui resolver algumas questõezinhas. Primeira coisa, assistência ao egresso. Como é que é feita essa assistência ao egresso? Quem é o egresso? O egresso, mostro aí na tela para os senhores, ele pode ser conceituado de duas formas. É o liberado definitivo, falei bem no começo da nossa primeira aula. É o liberado definitivo que, com um ano a contar da sua saída, ele é considerado egresso. Então, nesse período até um ano, ele é considerado egresso após a saída dele, mas também para o liberado condicional, durante o seu período de prova. Então, muito cuidado com isso. Durante o período de prova, considerado egresso para o liberado condicional. E para o liberado definitivo, um ano a contar da saída. Isso é extremamente importante e as provas cobram muito isso. A definição de egresso. Não é qualquer indivíduo que sai do estabelecimento prisional que é egresso. Se ele tem 13 meses de saída já, ele não é mais considerado um egresso, porque já passou do prazo por definição. Então, já vi provas cobrando que unicamente os egressos estão enquadrados como os liberados definitivos, não é exclusivamente. Nós temos essas duas condições, tanto liberado definitivo quanto condicional. Condicional durante o período de prova, o definitivo até um ano, após a saída. Importante falar que após a saída do estabelecimento prisional já começa a contar esse prazo aí. Qual é a importância de se ter essa definição de egresso? Porque o egresso ele terá alguns direitos, né? E esses direitos são importantes para esses indivíduos, principalmente quanto à reinserção social deles. Vamos mostrar alguns exemplos aí. Da assistência ao egresso. Além lá do EDU, Mato Grosso do Sul, da JU, Rio Grande do Sul, né, assistência jurídica, social, material, enfim, nós temos também assistência ao egresso. Assistência ao egresso. Primeiro, a orientação e apoio para reintegrá-lo a vida em liberdade, para reintegrar a vida em liberdade. Esse é um dos pontos principais, para que durante esse período que ele é denominado como egresso, tenha todo o apoio e não fique simplesmente jogado à sociedade. Porque sem nenhum apoio, dificilmente ele vai conseguir voltar a ter uma vida digna, voltar a ter trabalho, voltar a ter qualquer tipo de relação social, seja no ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente de trabalho. Isso fica muito mais fácil quando há uma assistência a esse egresso. Além disso, isso cai muito, viu, gente? Coloca um asterístico aí, chama isso de bizu, coloca um bizu aí, que é a nossa informação importante. Concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado. E qual é o prazo para isso? 2 meses, prorrogável uma única vez. Então, eu posso ter até um total de 4 meses de assistência, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado. A questão é que, pense comigo o seguinte, vamos supor que o indivíduo saiu do estabelecimento prisional faz 4 meses. Saiu há 4 meses. A pergunta que eu faço para os senhores é, ele já passou os 4 meses que ele saiu ali, ele tem direito de pedir esse auxílio? E a resposta é sim. Poderia ser até após 8 meses, sem problema nenhum. Porque desde o momento, não é a partir do momento da saída que você vai ter já contar esse prazo de 4 meses, não. É do momento que ele solicitar, né, e possivelmente virar essa concessão, e a partir do momento que inicia a concessão, você conta ali esse prazo de 4 meses. Não precisa ser logo após você sair do estabelecimento prisional. Isso é muito importante. É 2 meses, prorrogável por uma única vez, com direito à alimentação e alojamento em estabelecimento adequado.
Perfeito? Essa é a assistência ao egresso. Lembrando que o ingresso é o liberado definitivo ou condicional, definitivo 1 ano após a saída, condicional durante o período de prova. Vamos ver alguns exemplos aí do que já foi cobrado sobre esse nosso tema. Questãozinha do DPEM, CESP. Próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz das medidas da assistência prevista na LEP. Um preso, após o cumprimento de pena privativa de liberdade pelo período de 10 anos, foi definitivamente liberado e, contados 6 meses, já passaram 6 meses de sua saída do estabelecimento prisional, ele requereu ao Estado a concessão de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, bem como a colaboração para obtenção de trabalho, o que lhe foi negado, dada a sua condição de egresso. Nessa situação, foi correto o indeferimento do pedido, uma vez que o egresso não possui direito à assistência nos termos pretendidos. Primeira coisa, pessoal, ele foi posto em liberdade, né? Já falou aqui, informações importantes, foi definitivamente liberado. Qual regra que é aplicada a este preso? É a regra aplicada que vai contar o prazo de 1 ano após a sua saída. Então, durante esse 1 ano ele tem direito. E contados 6 meses de sua saída. Passaram-se 6 meses após sua saída. Ele tem direito? Sim. Ele tem direito por 2 meses, prorrogável por mais 2 meses. Porque ainda está dentro do prazo, ele ainda é considerado um egresso. Então, como ele é considerado ainda um egresso, há possibilidade sim de concessão de alojamento e adequado, ainda que tenha feito já 6 meses de sua saída. O importante é que comece a contar daqui esse auxílio, que será de 2 meses, prorrogável por mais 2 meses, em estabelecimento adequado. Então, foi correto o indeferimento? Não, foi totalmente incorreto. Beleza? Foi incorreto. Item errado. Olha, essa canetinha ficou mais bonita a letra, hein? Gostei dela. Vou utilizar ela agora. Show de bola. Vamos passar para mais uma questão. Questãozinha do DPEM 2015. Francisco e Júlio foram condenados pela prática de crime durante o cumprimento de sua pena. Francisco obteve livramento condicional. Olha só, vamos pegar algumas informações importantes aí. Livramento condicional ao Francisco, e está atualmente em período de prova. Lembre que ele é considerado egresso durante todo o período de prova. Júlio, vamos mudar a cor da canetinha aqui. Vamos pegar essa cor aqui. Júlio foi liberado definitivamente e saiu do estabelecimento prisional há 18 meses. Algumas informações interessantes aí. Bom, acerca dessa situação hipotética, julgue o item. Francisco é considerado egresso e... Vamos por partes aí. Francisco é considerado egresso? Sim. Por quê? Porque Francisco está num período de prova por livramento condicional. Durante todo o período de prova ele é considerado egresso. E se houver necessidade, poderá ser beneficiado com alojamento e alimentação em estabelecimento adequado por até no máximo 4 meses. Por até no máximo 4 meses. Olha que interessante. Lembre que lá a previsão é 2 meses, prorrogável por 1 vez. Então, dando um total de 4 meses. Por isso, vai estar correto esse nosso item aí perfeitamente. Beleza? Show de bola! Vamos para mais uma questãozinha, de novo do Francisco e Júlio. Francisco e Júlio foram condenados pela prática de crime. Durante o cumprimento de sua pena, Francisco obteve livramento condicional e está atualmente em período de prova. Júlio foi liberado definitivamente, saiu do estabelecimento prisional 18 meses. Já tínhamos lido isso, vamos só reforçar. Vamos lá direto ao item. Júlio é considerado egresso e pode contar com o serviço de assistência social
que lhe deverá prestar ajuda na obtenção de trabalho. Primeira coisa, quanto tempo tem que Júlio saiu do estabelecimento prisional? 18 meses. Qual é o prazo para que seja considerado egresso o definitivo? O prazo para o definitivo é até 12 meses a contar de sua saída, que é 1 ano. Como nós temos aí que a informação nos passou que há 18 meses ele saiu do estabelecimento prisional, ele não é considerado mais egresso. Já passou esse período, então corta fora isso daí. É considerado egresso? Errado. Errado. Não é mais considerado egresso. Beleza? Show de bola. Vamos seguir adiante. Vou finalizar essa aula aí, está próxima de 25 minutos. Vou finalizar essa aula para a gente começar a falar do trabalho da nossa próxima aulinha. Beleza, galera? Fica com a gente aí, vamos continuar um planejamento bem forte aí da Lei de Execução Penal e até a próxima aula. Até já!